So let's stand up together, let's fight for our rights, and let's make sure that every child gets quality education. Primeiro, ouvir a criança. Primeiro, ouvir o jovem. Valorizar mais o superior interesse da criança. Portugal continua obrigado a assegurar a todas as suas crianças o cumprimento dos seus direitos, a realização das suas expectativas. O meu projeto de vida são as crianças e o Instituto da Criança. No entanto, ainda há milhões de crianças que sofrem com a guerra, a pobreza, a discriminação e a doença. Para cada criança, todos os direitos. Há crianças que não cabem nas categorias habituais da escola. Crianças que são vistas como difíceis, agitadas, desafiadoras. Mas muitas vezes, por trás destes comportamentos existe sofrimento, exclusão ou abandono. Hoje vamos falar sobre crianças e sobre o que acontece quando a escola deixa de ser apenas um lugar de aprendizagem e passa a ser também um espaço de reparação. Bem-vindos a mais um podcast do Artigo 3, eu sou o Bruno Barros e hoje connosco temos o Dr. Pedro Morato, Presidente do Conselho Diretivo da Casa da Praia, licenciado em Educação Física, mestre em Ciências de Educação e doutorado em Educação Especial e Reabilitação pela Faculdade de Motricidade Humana. Olá, boa tarde, Dr. Pedro Morato. Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. Eu gostava que me falasse aqui da importância... Aliás, não vou começar aí. Eu sei que nós temos aqui o IAC, que tem uma ligação muito forte com a Casa da Praia, não só pelo nosso unificador, que talvez seja, não é talvez, é o Dr. João dos Santos, e eu gostava que o Dr. Pedro Morato tem referido várias vezes a influência do Dr. João dos Santos no seu percurso, e eu gostava de começar por esta pergunta: que legado deixou João dos Santos na forma como hoje pensamos a infância em Portugal? Muito obrigado. A pergunta é relativamente difícil. Por um lado, seria fácil, nós, de acordo com o legado, tudo o que foi escrito por João dos Santos e por todas as pessoas que com ele trabalharam, o legado é enorme e, de facto, não há quem, da geração, e anos 87, com o seu falecimento, a partir daí, naturalmente, as coisas foram mais difíceis de se manterem vivas. A Casa da Praia depois tem um significado particular nisso e entretanto, quando o Instituto da Criança é colocado em ação, 83, faz com isso que João dos Santos se mantenha, mas era preciso fazer mais. E nós fomos capazes de fazer mais com o centenário. Em 2013, com o centenário, então conseguimos juntar todos aqueles ainda vivos e que naturalmente tivessem trabalhado com João dos Santos, e na sua homenagem ao nascimento, de 1913, o centenário teve uma implicação depois significativa com o site atual que existe, naturalmente, João dos Santos no século XXI, que o filho Luís dos Santos protagoniza com imensa dedicação e reúne uma quantidade de informação de tudo o que se tem vindo a fazer e se continua a fazer em volta da sua influência, da influência de João dos Santos. Nós hoje, ainda que nós procuremos sempre justamente reconhecer o impacto de João dos Santos, hoje é mais próximo falarmos daquilo que na prática acontece por aqueles que, influenciados por João dos Santos, concretizam. E vamos dizer isso em torno daquilo que é o grupo, de todos aqueles intervenientes no IAC, como o grupo de dimensão muito mais reduzida da Casa da Praia e outras instituições afins, o Claparede, outras que se mantêm vivas e absolutamente... Agora, João dos Santos foi uma influência de muitos de nós. Eu trabalhei com ele pessoalmente e comigo aconteceram várias coisas que me deixaram uma marca indiscutível. E ambos são licenciados em Educação Física. E ambos era, como ele dizia, nós devemos tratar-nos como colegas, não é? Era assim que ele também, basicamente e facilmente, colocava a importância da relação, que é para ele um conceito absolutamente indiscutível, e na relação com os demais, na equipa técnica, ele tinha essa aproximação de me dizer, bom, entre nós somos colegas. E na verdade ele tinha uma grande consideração e por isso também fez muito pelo conceito e pela prática do que é a intervenção psicomotora nesse registro, e absolutamente discutível, e que se integra no conceito de pedagogia terapêutica que ele desenvolveu, estudando e investigando na prática efetiva que veio a desenvolver na tal instituição que alguns escrevem que são as meninas dos olhos dele, que era a Casa da Praia, como o último serviço ainda criado no tempo em que era diretor do Centro de Saúde Mental Infantil e que depois de reforma da saúde, em 92, já com ele falecido, ainda bem que ele não viu o desfecho
do que foi a reforma da saúde, ainda bem, mas que também esses serviços foram extintos e que teve que ser um grupo que se mobilizou, um grupo de discípulos, um grupo com todo o respeito pela importância do trabalho feito por João dos Santos e da importância da sua continuidade. E aqui o compromisso lança-se, de facto, a partir de 92, como uma instituição de manter a porta aberta e, portanto, o orgulho de ter feito os 50 anos de porta aberta para uma instituição neste registro da saúde mental infantil, da educação, da ação social, da justiça, não é um trio, é de facto um quarteto. A justiça aqui entra posteriormente de forma bastante intensa, e o juiz Leandro nisso tem um lugar também particular, da relação que teve com João dos Santos e da influência da formação de juízes, mas que hoje em dia está exatamente em cima da mesa toda essa sensibilidade e essa evolução da cultura da infância, que João dos Santos defendia muitíssimo. E mesmo no livro A Caminho de uma Utopia, onde lança a ideia do Instituto da Criança, e repare-se, não de apoio à criança, mas da criança, era para elevar a questão da importância de uma cultura portuguesa sobre a infância. Isto relaciona-se com uma pergunta que me vai fazer, com certeza, sobre a criança portuguesa. Sim, sobre a revista da criança portuguesa. Sim. E uma revista fantástica. Do Vítor Fontes, não é? Foi publicada durante 20 anos, sensivelmente, na responsabilidade de Vítor Fontes, onde João dos Santos tem uma quantidade de artigos e muitos outros intervenientes muito ativos neste registro, e ali se conhecia a diversidade, na realidade portuguesa, do que era, de facto, quando eu falo da diversidade, as problemáticas da infância vistas competentemente, por diferentes pontos de vista, em que não faltava a visão médica, a visão psicológica, a visão pedagógica, por excelência, e ainda num modelo muito clínico no que diz respeito a não integrar facilmente a família. Foi um modelo que, da altura, assim era pensado, a intervenção sobre a criança e a família. Havia iniciativas aqui ou lá esporádicas, não havia, de facto, uma perspectiva de fundamentação. Mas passou de um modelo para uma construção, é isso? Passou. E nós ainda podemos estar, e devemos estar conscientemente a refletir, o que não somos capazes de fazer pelas famílias, e que ainda mantemos alguma visão de intervenção mais direta com a criança, mesmo criados os centros de apoio familiar e de aconselhamento parental, que esses não veem a criança, só veem a família. Isto tem que se melhorar, tem que se completar de forma bastante mais. Mas Vítor Fontes, deixe-me voltar um bocadinho atrás, Vítor Fontes foi, talvez em Portugal, do ponto de vista da psiquiatria da infância, chamada psiquiatria infantil, ou pedopsiquiatria, como se veio a chamar como especialidade, e João dos Santos herda a grande influência de Vítor Fontes para, de facto, ser o grande promotor e o inovador depois do conceito de saúde mental e de higiene mental, que vem no embalo do grande Congresso Mundial que houve na década de 60. 65, não, pois? Que é a data também de criação do Centro de Saúde Mental Infantil e Juvenil de Lisboa, Porto e Coimbra. E que João dos Santos é o primeiro diretor do Centro de Saúde Mental em Lisboa. É um facto que eu às vezes comento, que eu gostaria de conhecer mais e de ter tempo para investigar. Tendo sido João dos Santos excluído e proibido de exercer funções médicas, como médico, no serviço público em Portugal. E estamos nos anos 40 e 45, 46, mesmo no finais da Segunda Grande Guerra, e ele, por ter subscrito um manifesto da paz, é, de facto, excluído e considerado persona não grata, na realidade portuguesa, em termos médicos, e é daí que ele vai para a França. Alguém que teve este registro, digamos assim, como não alinhado de forma nenhuma com o regime, depois é alguém que na década de 60 vão contar com ele para implementar de forma absolutamente inovadora aquilo que foi o conceito de centros de saúde mental infantil deslocados dos hospitais psiquiátricos, sem ter nada a ver com uma realidade, com o estigma do que é as questões todas da doença mental. Na comunidade, o centro de saúde mental era na João Penha, aliás, a Moreiras. Portanto, a visão, a inovação está neste registro de fazer a consulta e o apoio a crianças, e então aí
começou-se a trabalhar também com as famílias, naturalmente, mas num registro completamente distinto do que era outrora, que era no Parque da Saúde, no Hospital Júlio de Matos. Mas é aí que aparece o externato da pedagogia experimental? Ou... É aí que é lançada as primeiras base. experiências, sim senhor, da Escola dos Cedros, como a equipa multidisciplinar. E depois, com a oportunidade do 25 de Abril, naturalmente, cria-se a ideia, e por isso João dos Santos foi destemido, sem qualquer hesitação, em encontrar um local. E então aí, aquele edifício que é na Travessa da Praia número 6, que era da Câmara Municipal de Lisboa, foi a cedência que foi dada ao Centro de Saúde Mental Infantil para ter um serviço externato, um serviço externo, naturalmente, por isso, um externato de pedagogia, primeiramente experimental e depois pedagogia terapêutica. E João dos Santos, para consolidar este ensaio, ele trabalha 10 anos aturadamente, até 85, sensivelmente, trabalha aturadamente com a casuística, com os dados todos provenientes de tudo o que era a caracterização das crianças, das famílias, não diagnósticos propriamente, mas a caracterização do ponto de vista comportamental, aparecem as questões do bloqueio, da instabilidade, da imaturidade, como razões que justificavam a compreensão das vicissitudes da infância. Crianças sãs, fortes e belas, como eu costumo dizer, não é? Mas que na realidade a sua integração escolar não acontecia. E o seu insucesso. E começa por se perceber que quando a escola acontece, verificar-se um insucesso, tem que se andar para trás e tem que se ir à procura do insucesso pessoal. Onde é que está? A questão é de natureza do próprio. No contexto da família. Um pouco sintoma e causa, não é? Exatamente. Porque a questão da preocupação mais imediatista, de se pensar que a criança tem um problema e vamos logo para as dislexias, para isto, não. As questões emocionais aí que são colocadas em cima da mesa de forma muitíssimo significativa. A tristeza infantil é dramática, a apatia, tudo o que seja do lado da criança, uma indiferença à realidade que o envolve, é enigmática. Ou a exuberância de comportamentos de crianças que de facto se recusam a poder pensar de forma mais esperada, de acordo com a idade que têm, e que agem. Preferencialmente agem. E nessa agir, naturalmente, perturbam quer os pares, quer os adultos, quer em casa, etc. Essas vicissitudes emocionais é o ponto de partida de João dos Santos se preocupar com a criança sã, do ponto de vista da sua capacidade, do seu potencial, que não se integra, e então como é que nós o que devemos fazer, o que podemos fazer. E o ensaio da metodologia da pedagogia terapêutica, experimentada, com toda a influência dos psicopedagogos e pedagogos, desde Freinet, principalmente, mas o Macarenko, inclusivamente, muitas outras fontes de informação que João dos Santos dominava perfeitamente e que a equipa foi ensaiando, experimentando e avaliando permanentemente. A Casa da Praia aparece como uma estrutura de resposta e de apoio como centro de recursos à comunidade, como fundamental, digamos assim. Serviço público, não é? Absolutamente, não é? Começam por ser as escolas as primeiras a baterem à porta, no sentido de terem crianças que não tinham qualquer tipo de deficiência, mas que, de facto, as suas questões de natureza da relação não se compatibilizavam com aquilo que era o ensino, e o ensino não muda facilmente, o problema é sempre o mesmo. E o atendimento às crianças nesse tempo, e na oportunidade de ser esta visão mais experimental, atenção, João dos Santos nisso, rigorosamente, do ponto de vista científico, implementou um modelo que era também compatível com o sistema de ensino. A criança estava na sua escola, a preencher o currículo, e dirigia-se para a Casa da Praia. Nessa altura não havia refeições nas escolas. Almoçava na Casa da Praia e ficava em apoio na Casa da Praia, de segunda a sexta. João dos Santos dava como condição de se poder ver a reparação daquilo que pudesse ser efetivamente problema da criança na sua assertividade, dava um ano. Era uma meta absolutamente indispensável. As pessoas falavam das crianças difíceis, não era? Mas uma criança difícil é uma criança ferida. Sofre. E a forma de exprimir o seu sofrimento pode ser, obviamente, pela apatia, pela indiferença, o que nos lança sempre numa grande aflição. Ou pode ser pela exuberância muito de comportamentos, os tais comportamentos agidos, que são de quem, de facto, não consegue pensar, porque o seu pensamento está como se fosse preso, bloqueado por traumatismos quaisquer mas ele é desfragmentado, que aconteceram
na sua vida e que não o deixam em paz, no sentido de o ameaçarem, no sentido de um tumor. E se o pensamento vai para áreas negativas, a melhor forma de nossa sobrevivência é recusá-los. E a recusa nem sempre é fácil, mas faz-se muitas vezes na infância pela ação. E a ação é, naturalmente, assume um comportamento perturbante. O professor não consegue compatibilizar-se com essa dimensão, a família aponta também, e depois nos contextos. É daí que a Casa da Praia começa por atender, antes de mais nada, não à questão de natureza, porque não é uma escola, nem uma espécie de escola, começa por atender à criança e à valorização da mesma criança naquilo que ela de facto se possa revelar. E por isso, esta atenção à criança, ouvindo-a na avaliação que se faz, naturalmente, percebendo-a, compreendendo-a, dando-lhe lugar, é que ela, no fundo, estamos à procura da sua possibilidade de se desenvolver como ser. O aprender a ser tem muito a ver com as dimensões socioemocionais. Há uma falta de vínculo? Sim. Ou os vínculos estão ameaçados gravemente. Famílias em desarmonia, ausências, naturalmente, de um dos elementos, principalmente do pai, muitas vezes, e nessas dificuldades da família refletem-se muitíssimo na infância. Todos sabemos isso, é normalíssimo, acharmos vulgar e já banal sabermos que as separações, os divórcios têm consequências. Têm, efetivamente. Em algumas crianças, particularmente, quando se juntam outros fatores, porque isto depois nós não vamos só encontrar aqui uma relação casual. Não, é multifatorial, não é? Depois vamos encontrar nisto também uma precariedade do ponto de vista do emprego dos familiares, pai e a mãe, os dois. Precariedade, exatamente, do ponto de vista financeiro. Quando vamos para desigualdades sociais que são acentuadas cada vez mais e que nós não conseguimos vê-las revertidas. E tudo isso condiciona imenso, toda a influência que isto tem a discussão familiar, a violência doméstica, tudo isso são realidades que as crianças não são alheias. Muitas vezes são presenças e testemunhas, efetivamente, daquilo que sucede, de tudo o que é mal para a vida de todos. E então, como é que nós imaginamos como é que a criança se possa sentir nesses contextos? Bom, a psicanálise tem aqui alguma influência para nos chamar sempre a atenção da importância que tem, como adultos, técnicos, nos lembrarmos, mas com força, no sentido da nossa memória, puxando por ela, de vicissitudes da nossa própria infância, das nossas realidades vividas e como foram sentidas, como é que com elas vivemos. Como é que foram desenhadas ao longo. Exato. Como é que com elas vivemos para melhor sermos capazes de compreender eventualmente a fase em que uma criança possa estar por um determinado sofrimento causado por uma condição de difícil relação. Aliás, permita-me aqui que lhe diga, faz favor. Por exemplo, o João dos Santos, e passo a citar, dizia que não há crianças más, mas há crianças em sofrimento. Exatamente. E esta ideia continua válida no mundo de hoje. Absolutamente. Nós incrível. Temos a convicção absoluta disso. E temos outra convicção acrescida, que essa criança, para a sua reparação, acreditamos na sua energia, no seu potencial efetivo. E isso, as crianças dão-nos a evidência dessa capacidade. O propósito de se proporcionarem situações de gratificação, de realização, em que a autoestima se começa a revelar mais presente. E as crianças começam a revelarem-se diferentes em muitos domínios, por satisfação, porque precisam exatamente dessa valorização das suas capacidades. Portanto, o que se lá pratica em termos das artes, em termos do que é o movimento, a psicomotricidade, tudo isso são propostas ao encontro de momentos de satisfação, de gratificação. A criança precisa de encontrar alegria, precisa de encontrar esperança, sozinha e em conjunto. Precisa ter projetos que queira concretizar e, naturalmente, em grupo, porque a natureza do trabalho na Casa da Praia, na pedagogia terapêutica, é feita em grupo, 4, 5 crianças, numa fase de comunicação que possam permitir-se trabalhar-se de forma mais ou menos, que essas mesmas crianças entre si, que não se conhecem, que se constroem numa relação de conhecimento, e para isso depois conta muitos momentos. A Assembleia Geral, com a participação, sobre ideias, sobre propostas que se fazem, sobre críticas que se fazem àquilo que se fez bem, que não se fez bem, o que é que se quer fazer, haver ideias para se concretizar e haver projetos.
a criança depois vai naturalmente precisar da leitura, vai precisar da escrita para a realização e desenvolvimento disso. E aí aparece com naturalidade, e não por influência do currículo, seja lá o que for, aparece por naturalidade a forma de organizar, de facto, aquilo que é o plano, a sistematização das ideias, e aí, naturalmente, aparecem as habilidades convencionais da escola, do Mas ler. é uma criança reparada. A criança repara-se quando passa a ter um sorriso e uma atitude de boa disposição. E dá-nos para nós um grande alento as crianças gostarem muito de ir à casa da praia. E sabemos que Permita-me agora, quantas crianças estão a acompanhar agora neste momento? nós, neste momento, estamos a acompanhar 40? cerca de 33 crianças no total, em metodologia de intervenção, quer em grupo, quer em casos apoios individuais, combinados com apoio em grupo, etc. Etc. porque os grupos e as intervenções individualizadas complementam-se. Depois temos um grupo particularmente interessante chamado Transições, que são crianças que passaram para o primeiro ciclo, para o segundo ciclo. Portanto, deixaram de frequentar a casa da praia, mas manifestaram a vontade de se encontrarem semanalmente. De maneira que temos um grupo à segunda-feira à tarde, em que a transição é significativa. Passam da monodocência para uma quantidade de professores, uma quantidade de disciplinas, tudo aquilo. E para nós também é muito saudável poder, não é bem monitorizar, acompanhar efetivamente, quer as crianças, quer as famílias, nesse momento significativo na vida. Uma espécie de autonomia. O que é que essa transição, o que é que eles nos vêm dizer do que sentem de mudança que a escola foi e como é que agora, e como é que são capazes de terem uma estratégia de adaptação à mudança, porque é significativa. Quem está 4 anos com um professor, e porventura possa ter sido o mesmo, ou mesmo que varie, mas depois o segundo ciclo é outra coisa completamente diferente. E a escola cresce. E o anonimato aparece por força da que é a escala da escola. E estas crianças, assim, nessa oportunidade de quererem continuar a ir à casa da praia, fazendo coisas das suas decisões, de projetos absolutamente, quer ao nível do ambiente, da ecologia, quer ao nível das várias ideias que têm, e têm também o seu tempo de experiência da própria casa da praia, do seu modelo de trabalho. Portanto, é uma maneira é uma dessensibilização de uma forma mais intensa de estar na casa da praia para progressivamente menos, mas mantendo alguma relação. Uma espécie de grau de parentesco. Sim. É um pouco isso. E pronto, a equipa técnica é multidisciplinar e preocupa-se muito em ser capaz de responder. A saúde mental, na sua definição mais, digamos assim, além do bem-estar, que é evidente, que é fundamental, mas é um pouco mais descrita como é que eu suporto a angústia. E todos nós somos confrontados com a angústia por vários motivos na vida, não é? Basta estar vivo. Ora bem, e depois, perante a angústia, como é que eu reajo e que sintomas desenvolvo? E se calhar, se for capaz de coordenar esse tipo de sintomas decorrentes dessa condição emocional negativa, bom, eu poderei equilibrar-me, autorregular-me ou não. E posso deprimir, e posso, de facto, precisar de ajuda. E é nesta a vida oferece-nos esta realidade bem compreensível a que todos nós somos sensíveis. Quando nós nos preocupamos com o bem-estar da equipa e temos da formação em termos de saúde mental dos técnicos, é difícil eu poder estar disponível para o sofrimento de uma criança se eu não estiver face aos meus sentimentos, face às minhas dificuldades, relativamente regulado, equilibrado. Não há cá super-homens, não há heróis, mas esta questão de consciência da minha condição emocional, estar disponível para o outro, numa relação que se pretende pela empatia ser forte, para que promova efetivamente um vínculo, promova uma expectativa positiva do que é a relação humana, neste caso, não só entre pais, mas principalmente entre o adulto, o modelo, neste caso o professor. Esta questão não é para nós tida com muita importância, porque a saúde mental dos técnicos é de veras determinante. Porque, pela oportunidade que tem na relação com a criança, de facto, poder estar disponível para... Uma espécie de modelagem... Ouvir, e a criança ser ouvida, e pela empatia que gera uma confiança mútua
E aqui se gera uma condição objetiva de que a criança se sinta bem para poder ter. Há algum receio de uma espécie de codependência entre... Há. Isso gera-se muitas vezes, mais particularmente nos casos de apoio individual, mesmo que estejam em grupo, que desenvolvem de tal forma um vínculo com o terapeuta, o professor, o psicólogo, o psicometricista, que por vezes nós temos que chamar a atenção da consciencialização disso e perceber esse grau de dependência. Por vezes porque não houve oportunidade de se fazer simultaneamente um trabalho com a família de evolução da própria família. E porque a família nem sempre cumpre. É pouco participativa também, não é? Pois, porque a família tem muitas dificuldades para ser participativa. Trabalha, os horários são difíceis de se coordenar, não é? As famílias, só depois de algum tempo de contacto com a equipa, é que ganham a confiança para terem finalmente pedidos do ponto de vista da consciência das suas necessidades de mudança, e então aí começa um trabalho de apoio à família, efetivamente, porque do ponto de vista ético é assim que tem que ser. Nós não somos paternalistas e a sabermos o que é que as pessoas precisam, e temos que ser pedagogos no sentido do que é a tolerância, a compreensão de quando é que a família confia para poder, de facto, lançar as suas necessidades como pedido, e a ajuda ou o apoio que possa ser feito, seja realmente acompanhante daquilo que possa ser a evolução que a criança, entretanto, possa ter manifestado. Nós, a procura do ideal, não desistimos dela, não é? Claro. A maior parte das vezes fazemos o possível, o melhor possível que somos capazes, mas temos a sensação e a convicção que é por aqui, pela evidência dos factos. Há bocado falava histórias de vida que aparecem com mais frequência, eu não ia já mais por aí, e quase para terminar, que sinais de alertas é que os pais, por exemplo, e professores podem ter na observação direta? Hoje as perturbações do comportamento, e desde muito, agora, de ter a idade quase, se assinalam, muitas vezes a questão da atenção é determinante, aí da comunicação. E quer no contexto a evidenciar-se mais na escola. A creche e o pré-escolar não estão ainda tão sensibilizados, a não ser para casos de evidência, no âmbito das perturbações, como temos também o que é no âmbito do espectro do autismo. Sim. Temos questões de dificuldade objetiva, que não é preciso grandes instrumentos de avaliação para se perceber que algo se passa efetivamente de difícil com determinada criança. Mas se formos para os níveis mais softs e sem qualquer procura de encontro de perturbação ou dificuldade, as questões da comunicação no sentido não é do bem falar, é da iniciativa da comunicação. Não é ser respondente àquilo que se pergunta, é ter a iniciativa da comunicação, é olharem-nos nos olhos e depois serem crianças que querem explorar e têm atividade. Portanto, no sentido da sua procura, da exploração de objetos, mesmo as brincadeiras que possa ter com outros, e logo aos 3 ou 4 anos, que sejam brincadeiras de natureza de o toque e foge, tudo o que seja mais natural, que a criança já começa a... Curiosidade, não é? Curiosidade, replica modelos, que tenha irmãos que assim brincam em casa, etc. Os indícios são tudo o que seja contrário disto. Falta de iniciativa da comunicação, responde, mas não tem iniciativa de perguntar ou de questionar ou de comentar, seja o que for, mesmo com níveis rudimentares da comunicação. Não estamos aqui a falar e a questão da atenção e a expressão, possivelmente. Isso só se vê também em termos longitudinais, e assim deve ser, em termos de frequência e intensidade desses sinais, porque não vamos ser alarmistas. Sabemos que o desenvolvimento percorre uma grande diversidade nas aquisições fundamentais e, portanto, dar o tempo e a condição. Agora, os pais queixam-se exatamente do mesmo, mas os pais trazem outras queixas. Trazem queixas objetivas da alimentação, trazem queixas objetivas do sono, trazem queixas da instabilidade, da irritabilidade, depois começam os comportamentos de oposição e desafio. Mas os próprios pais também já vêm irritados de um... Ora bem, a vida dos pais, nós às vezes desviamos muito e separamos a criança da condição objetiva da sua vivência cotidiana. As famílias hoje em dia vivem dramaticamente uma realidade, aquelas que nós conhecemos particularmente, e que muitas delas pertencentes a escalões socioculturais e economicamente mais precários, no sentido
Com certeza que a nossa solidariedade para com essas famílias é muito grande, a nossa compreensão, porque a determinada altura, quando confiadamente se empenham em se ver, a ver acontecer a mudança, percebem que tem a ver exatamente com a possibilidade de poderem mudar. Mas isso remete para uma conjugalidade. E a conjugalidade é difícil, é exigente, mais a mais quando surgem vicissitudes, em que predominantemente o homem tende a alienar e a fugir, digamos assim, de alguma realidade. A mãe fica entregue muitas vezes, depois com algum apoio familiar, dos avós, dos seus familiares mais próximos, mas vive dificuldade. Depois tem horários de trabalho muitíssimo incompatíveis com... Quando ainda há rede, não é? Quando resta uma rede, às vezes há quem não tenha, não é? Não tenha mesmo. Quando se fala, e muito bem, se escreve com necessidade do interesse do dia-a-dia, de pais terem 15, 20 minutos só dedicados à criança, etc. Bem, isso é absolutamente certo. Agora, a realidade praticada por maior parte das famílias, ter esse tempo privilegiado de atender, dar atenção à criança, a vida é um frenesim tal que não dá lugar a isso, facilmente. Nem tão poucas preocupações, e voltamos à saúde mental, nem tão pouco a condição de bem-estar dos pais, estão de forma a permitir-lhes uma disponibilidade efetiva para essa atenção para com os filhos. Ou seja, claro. E depois isto, no tempo, vai-se evoluindo, os comportamentos escolares vão-se manifestando difíceis, as ajudas, quer no sistema educativo, pelo apoio do ensino especial, quer de recursos de outros fora, natureza como na saúde mental, a Casa da Praia e tudo mais, não são soluções que possamos garantidamente promover a mudança. E mesmo a adaptação dessa mudança, o modus de adaptar é completamente mais rápido para já, claro, nos tempos de hoje, até para nós. E quando damos conta, e vão para o segundo, e se vão, e bem, para o segundo ciclo, põe-se um problema de outra fase de desenvolvimento, muitíssimo exigente, a adolescência. Claro. E aí a adolescência, se os hábitos de natureza da família e da sua condição são exíguos naquilo que se dispõe por impossibilidades várias, por atitude, por questões de estar no ganho progressivo de uma independência e de autonomia com a idade, no sentido, aí a questão familiar deixa de valer de qualquer forma possível para nós podermos contar. E o problema põe-se muito complicado. E a nossa realidade. Nós em follow-ups que fizemos por 2 vezes no tempo sobre os desfechos de vida de vários das crianças que frequentavam a Casa da Praia, temos coisas muito boas, como se ingrar na vida profissional, com profissões técnico-profissionais conseguidas, com ganhos de autonomia e independência, com casamentos felizes e... Histórias de sucesso também, não é? E temos outras derradeiras, não é? Ligadas às questões da delinquência, questões da toxicodependência. Indo aí ao encontro, que políticas públicas é que fariam mais diferença? Olha, eu daria lugar à importância que... da higiene mental, da saúde mental e da educação serem vistas objetivamente de uma forma importante pela formação dos protagonistas que são educadores e professores. Terem a oportunidade, de facto, não é uma cadeira no curso de formação inicial de um semestre sobre questões dessa ordem. Os professores, particularmente, porque são eles que estão com as crianças, efetivamente, mas igualmente para outras profissões, para os médicos, para os psicólogos, para os enfermeiros e tudo mais. Mas os professores, no que diz respeito à saúde mental, antes mais pela importância que têm para eles mesmos, como agentes objetivamente importantes naquilo que são, como influência no desenvolvimento das crianças com que trabalham. E para perceber que esse bem-estar, essa disponibilidade para a empatia com os seus alunos, que é, digamos assim, o ponto fundamental da relação educativa, essa é a relação humana. Em 2025 houve a reunião mundial da educação em Santiago do Chile e saiu lá um consenso de Santiago. Não é? O consenso de Santiago é propor, no âmbito da Unicef e no reconhecimento do património, de facto, património da humanidade, a relação professor-aluno. Quer dizer, de facto, isto não pode, com toda a evolução das tecnologias, com toda a alteração possível que nós possamos ver do que possa ser a aprendizagem, o desenvolvimento, a relação de natureza humanizada entre os modelos, que são os agentes, os
os pais, os professores e as respectivas crianças, enquanto crianças, filhos e alunos, esta condição da relação é absolutamente indiscutível, como valiosa, como se calhar mesmo a maior nas nossas vidas. E outra vez voltamos aqui a pensar, quando fomos crianças, os vínculos que fizemos, as relações que fizemos, não já agora com a família, mas sim com outros protagonistas. Sejam os chefes dos escoteiros, seja o professor X ou o professor B, aqueles que nos deram, de facto, de alguma forma, uma confiança. Essas memórias são fortíssimas para nós percebermos a importância que tem que um filho desenvolva exatamente relações dessa natureza verdadeiras, não é? Seja com família, seja com outros intervenientes das suas vidas, que é determinante. Quer dizer, não são pilares, eu acho que são mesmo âncoras. Porque depois isto tem uma... Depois tem um ecossistema. Sim, exatamente, mas são âncoras. Doutor Pedro, para terminar, se o João dos Santos visitasse hoje uma escola portuguesa, o que é que acha que ele diria? Ficava triste. Depende do grau de ensino, mas preferencialmente se ele fosse ao primeiro ciclo, ficava triste. Porque passaram-se 30 e tal anos que faleceu, outros tanto que experimentou e conheceu a vida, como ela se apresentava, e não mudou nada. É a mesma sala, as cadeiras localizadas da mesma forma, todos os sinais são os mesmos de outrora. Os currículos são os mesmos. Os currículos são sensivelmente os mesmos, as preocupações são as mesmas, portanto, e ficaria com certeza entristecido como é que não houve mudança, que há muito é preciso que aconteça. E como diz o Sampaio da Nova, o meu caro e grande e amigo e bom conselho que faz, naturalmente, e a reflexão que tem que ser os professores a mudar. A escola tem que mudar de dentro para fora e não ao contrário de outras visões. A escola tem que mudar efetivamente. E vai mudando. Há escolas a trabalhar muitíssimo bem, com projetos pedagógicos absolutamente bons, no sentido promotor do desenvolvimento. Desenvolvimento esse que é da natureza, antes de mais, pessoal. O pessoal. Agora E depois escolar. E quando é pessoal, é simultaneamente familiar. E depois então acontece, naturalmente, o esperado, que é que corra bem tudo o que é aprendizagem, efetivamente, porque ela é desejada. Ela está, à partida, muito facilitada pela vontade e o gosto e a alegria dessa condição de saber. Portanto, João dos Santos ficaria triste, naturalmente. Doutor Pedro, muito obrigado pela sua presença, foi Obrigado, um gosto. Espero que corra tudo bem para a Casa da Praia e para o Dr. Pedro também. Sucesso para todos. E pode contar sempre com o IAC, não é? Deixe-me só agradecer o convite e a oportunidade desta relação com o IAC. Como disse muito bem, o Dr. Manuel Coutinho também nos diz e sente instituições irmãs, embora com dimensões e não são comparáveis do ponto de vista que cada uma se dedica efetivamente às questões que tem pelos seus estatutos, pela sua missão definida. Mas é muito saudável que nós possamos ganhar estas aproximações e a cooperação é determinante. Muito obrigado. Muito obrigado.